Imagine uma cidade próspera, com mais de 50 mil habitantes, desaparecendo em segundos. Temperaturas tão altas quanto a superfície do Sol, derretendo pedras e transformando cerâmica em vidro. Um rio inteiro transformado em sangue. Trevas absolutas, cobrindo uma nação por 3 dias completos. Essas não são cenas de filmes de ficção científica. São eventos registrados nas escrituras sagradas. E a ciência moderna está encontrando evidências perturbadoras de que eles realmente aconteceram. Bem-vindos ao Mistérios Bíblicos! Hoje vamos explorar os 3 julgamentos divinos mais devastadores já registrados. A destruição de Sodoma e Gomorra. O dilúvio que cobriu a terra nos dias de Noé. E as 10 pragas que humilharam o Egito, a maior superpotência da antiguidade. Durante décadas, céticos classificaram essas histórias como mitos exagerados. Mas arqueólogos, geólogos e cientistas de diversas áreas vêm descobrindo algo surpreendente. Evidências físicas que correspondem exatamente aos relatos bíblicos. E quanto mais eles escavam, mais perturbadora a realidade se torna. Se você está pronto para descobrir o que a ciência revelou sobre esses eventos apocalípticos, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Vamos começar pelo julgamento mais rápido e brutal de todos. Gênesis capítulo 19 descreve a destruição de Sodoma e Gomorra de forma aterrorizante. Então o Senhor fez chover enxofre ardente sobre Sodoma e Gomorra. Abraão olhou para o lugar e viu fumaça densa subindo da terra, como fumaça de uma fornalha durante séculos. Essa história foi considerada apenas alegórica. Até que arqueólogos começaram a escavar um local chamado Tol Han-Ramon, na Jordânia, próximo ao Mar Morto, que eles encontraram foi chocante. Uma equipe multidisciplinar liderada pelo arqueólogo Stephen Collins, com 21 especialistas de 19 instituições diferentes, publicou suas descobertas na respeitada revista científica Nature. Os dados revelam que há, exatamente, 3.700 anos, por volta de 1650 a.C., algo devastador aconteceu naquela região. As paredes de tijolos de barro das construções simplesmente desapareceram, poupando apenas os alicerces de pedra. A cerâmica foi derretida e transformada em vidro. Pedras fundamentais foram queimadas. E segundo o professor Philip Sylvia, que ensina na Trinity Southwest University, as temperaturas necessárias para causar esse tipo de destruição teriam sido tão elevadas quanto a superfície do Sol. Pense nisso por um momento. A superfície do Sol atinge cerca de 5.500 graus Celsius. A análise por datação de radiocarbono mostrou que cerca de 500 km² foram instantaneamente devastados. Entre 40 mil e 65 mil pessoas que habitavam a região foram mortas no mesmo instante. O solo fértil foi completamente esterilizado quando as ondas de sal do Mar Morto invadiram a área como um tsunami. Mas o que causou tamanha destruição? Os cientistas compararam as evidências com um evento mais recente, a explosão de Tunguska, na Sibéria, em 1908, quando um meteorito explodiu no ar, arrasando 2.000 km² de floresta. As evidências em Tal El Ramon indicam uma explosão ainda maior, um asteroide que detonou em baixa altitude com força suficiente para produzir o dano físico observado. Os pesquisadores encontraram cristais de zircão, que só se formam no primeiro segundo de uma explosão de calor extremo, e pequenos grãos minerais esféricos que choveram após a detonação, junto com quantidades incomuns de platina e paládio. E aqui está o detalhe mais perturbador. A região levou pelo menos 600 anos para se recuperar suficientemente da destruição
e da contaminação do solo antes que a civilização pudesse se estabelecer novamente, exatamente como Gênesis descreve, uma destruição instantânea vinda dos céus, que transformou uma região próspera em terra desolada. Gênesis capítulo 7 registra um dos eventos mais dramáticos da história humana. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Um dilúvio global que destruiu toda a vida na terra, exceto aqueles protegidos na arca construída por Noé. Muitos consideram isso impossível, mas as evidências geológicas contam uma história diferente. Primeiro, há um fato antropológico fascinante. Culturas ao redor do mundo preservaram lendas de um grande dilúvio. Antropólogos catalogaram centenas dessas histórias, dos babilônios aos nativos americanos, dos aborígenes australianos aos chineses, dos astecas aos inuites. E essas histórias compartilham semelhanças impressionantes com um relato de Gênesis. Um Deus irado, uma grande inundação e pessoas que sobreviveram em um barco. Coincidência ou memória coletiva de um evento real? Agora vejamos as evidências físicas. 75% da superfície terrestre é composta por rochas sedimentares, rochas que foram lavadas, dissolvidas em fluidos e redepositadas em outro lugar. É comum encontrar cemitérios de fósseis massivos com restos misturados, esmagados e contorcidos, que dão aparência de um grande número de animais, destruídos simultaneamente por uma força incrível. Mais intrigante ainda, fósseis de vida marinha são encontrados abundantemente no topo de todas as principais cadeias de montanhas do mundo, incluindo o Himalaia. Como conchas do mar chegaram ao topo das montanhas mais altas do planeta. Em 2016, uma pesquisa publicada na revista Science revelou que a Terra possui uma reserva subterrânea de água 3 vezes maior que todos os oceanos combinados. Isso valida o que Gênesis 7:11 descreve sobre as fontes do grande abismo que foram rompidas durante o dilúvio. O engenheiro Walter Brown propôs a teoria das hidroplacas em 1980, sugerindo que água subterrânea sob imensa pressão causou a ruptura das placas tectônicas, levantando montanhas e criando vales oceânicos profundos. Isso explicaria por que, antes do dilúvio, as montanhas não eram tão altas e os oceanos não eram tão profundos, permitindo que as águas do dilúvio, ao recuarem, preenchessem as trincheiras oceânicas recém-formadas, como a Fossa das Marianas. Cientistas da Universidade de Leicester analisaram as dimensões bíblicas da Arca de Noé e concluíram que sua forma retangular não permitiria navegação, mas sim flutuação, com extrema segurança, menos exatamente o que seria necessário para sobreviver a um dilúvio catastrófico. Como o pesquisador Thomas Morris declarou, o que está relatado na Bíblia definitivamente funciona. O livro de Êxodo registra um confronto épico entre o Deus de Israel e o faraó do Egito, a maior superpotência militar e econômica da época. Moisés exigiu: "Deixa ir o meu povo." O faraó recusou. O que se seguiu foi uma demonstração sistemática de poder divino. Mas aqui está o que muitos não percebem. Cada uma das 10 pragas foi um ataque direto e deliberado contra um deus específico do panteão egípcio. Êxodo 12:12. Deixa isso claro. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. A primeira praga transformou o rio Nilo em sangue, matando todos os peixes. Isso humilhou Hop, o deus do Nilo, considerado fonte de vida e fertilidade. Para uma civilização que dependia totalmente do Nilo, ver seu deus mais importante sendo transformado em símbolo de morte foi devastador. A segunda praga trouxe rãs, que invadiram casas, camas e fornos. Isso atacou Hecate, a deusa rã da fertilidade. Que era considerado sagrado, se tornou uma praga
insuportável. A terceira praga transformou o pó da terra em piolhos. Um golpe contra Geb, o deus da terra. Mesmo os magos do faraó reconheceram. Isto é o dedo de Deus. Mas as pragas ficaram progressivamente mais severas. A quinta praga matou o gado dos egípcios. Um ataque direto a Apis e Hathor, os deuses bovinos considerados símbolos de força e prosperidade. A sétima praga foi particularmente aterrorizante. Granizo, fogo e trovões caindo simultaneamente do céu, destruindo plantações e matando quem estivesse exposto. A nona praga foi o golpe mais simbólico de todos. Trevas absolutas, cobrindo todo o Egito por 3 dias completos. As pessoas não conseguiam sequer sair de seus lugares. Isso humilhou publicamente Ra, o deus Sol, considerado o mais poderoso de todos os deuses egípcios e do qual o próprio faraó alegava ser filho. Enquanto isso, o povo hebreu tinha luz em suas habitações. Cientistas propuseram possíveis explicações naturais para as pragas, incluindo a erupção do vulcão Tera, nas ilhas Santorini, que teria causado uma reação em cadeia de desastres ecológicos. Outros sugerem que uma seca extrema alterou drasticamente o ecossistema do Nilo, desencadeando proliferação de algas tóxicas e desequilíbrios ambientais. Mas o padrão, o tempo, a rápida sucessão e, acima de tudo, o controle que Moisés exercia sobre quando as pragas começavam e terminavam. Tudo isso aponta para algo além de meros fenômenos naturais. A 10ª e última praga selou o destino do Egito, a morte de todos os primogênitos, incluindo o filho do próprio faraó. Isso foi um ataque ao faraó pessoalmente, que era considerado um deus vivo. Após essa praga final, o Egito estava de joelhos. O faraó finalmente cedeu e o êxodo começou. Sodoma e Gomorra, uma civilização apagada em segundos por temperaturas solares. O dilúvio, águas que cobriram as montanhas mais altas, deixando fósseis marinhos nos picos do Himalaia. As 10 pragas, uma superpotência humilhada, enquanto seus deuses se mostraram impotentes. 3 julgamentos divinos, 3 demonstrações de poder absoluto, e cada um deles deixou marcas físicas que a ciência moderna está descobrindo e documentando. Esses eventos não foram apenas histórias para ensinar lições morais. Eles aconteceram e serviram de advertência para todas as gerações futuras sobre o que acontece quando nações e civilizações desafiam o Criador. A pergunta que fica é: se esses julgamentos aconteceram no passado, o que isso significa para o nosso futuro? Se você quer continuar explorando os mistérios mais sombrios e intrigantes das Escrituras, inscreva-se no canal Mistérios Bíblicos e ative as notificações. Deixe nos comentários qual desses 3 julgamentos divinos mais impressionou você. Até a próxima revelação!